Bom, nosso primeiro tema de hoje, eu até poderia dizer que seria fácil fazer essa entrevista, mas pelo grau de amizade, de referência, de admiração por nós, eu acho que a gente vai ficar mais como uma relação de ídolo e fã. Né? Hoje nós vamos exaltar e trazer como destaque, como pauta aqui no nosso Sagres em Tom Maior, o lançamento do livro Iris Rezende, de líder estudantil a governador. O lançamento acontece hoje aqui em Goiânia e para falar sobre esse assunto, né, nós estamos recebendo aqui a Cileide Alves, nossa colega, jornalista, apresentadora do Sagres Sinal Aberto, nossa referência dentro da política, e também a Lívia Bailão. Primeiro, Cileide, seja muito bem-vinda ao Tom Maior. Boa tarde, Tôndolo, boa tarde, Lívia, boa tarde a todos os ouvintes, os espectadores, né, e os internautas que estão nos acompanhando aqui na Sagres. É um prazer enorme estar aqui, Vinícius. Muito obrigada pelas palavras carinhosas, e eu é que fico emocionada e não sei se vou dar conta desse recado. Eu até tenho uma pergunta para fazer para a Cileide, mas antes, deixa eu também receber aqui, dar as boas-vindas à Lívia Bailão. Seja muito bem-vinda, Lívia. Boa tarde, Vinícius. Muito obrigada. Um beijo para você aí no estúdio, para toda a equipe do Tom Maior, do Sistema Sagres. Cileide, é uma honra tê-la aqui conosco no Tom Maior, aqui para a gente conversar sobre uma figura, né, marcante para o estado de Goiás, para o nosso país como um todo, para Goiânia. E saudar também os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Uma tarde em Tom Maior, né, Vinícius? Com certeza. Cileide, o que é mais fácil? Tá na condição de perguntadora ou de entrevistada? De perguntadora. Eu me sinto confortável do lado do balcão que eu sempre frequentei, né? Que é esse de jornalista, de entrevistador. Do lado de cá, dá meio um friozinho na barriga. Eu até fico pensando assim, que pergunta, depois de tantas perguntas que a Cileide deve ter feito para o Iris, qual será a pergunta que ele gostaria de fazer para a Cileide, hein? Boa! Perguntar isso para ele. Vou dar essa missão para a Camila, para toda a nossa equipe, hoje acompanhando o lançamento do livro. Qual seria a pergunta que Iris Rezende faria se ele invertesse de lado e fosse o entrevistador da Cileide Alves, hein? Pois é, eu gostaria de ouvir essa resposta, Vinícius. Cileide, como é que vai funcionar hoje o lançamento? Antes da gente entrar um pouco na história, vamos fazer o serviço do evento. Como é que vai funcionar o lançamento? Como é a compra? Como é que está disponível? Bom, o evento presencial ocorrerá das 19 horas às 22 horas, lá no Sesc da Rua 15, no centro de Goiânia. Apesar de ser presencial, a gente vai fazer um controle da entrada para que não haja muita gente no espaço, né? Eu espero ser necessário, né? Sinal de que vai haver gente. E aí deve ter uma falazinha de algumas pessoas, uma solenidade rápida. Lá vai ter o livro à venda, mas quem não puder ir e tiver interesse também, pode comprar nas livrarias Palavrear, que fica no setor universitário, na Leitura, que fica no shopping, do Goiânia Shopping, e também na Nobel, lá do Bougainville. Também pode procurar no site da Cânone Editorial. Está sendo vendido também, já está inclusive disponível desde cedo, à venda no site da Cânone Editorial, Vinícius. Lívia, eu já pedi o meu autografado. Tá vendo? Aí, Cileide. Nem precisava, né? Nem precisava pedir. Aí, Vinícius, pronto. Depois você me empresta o seu, tá, Vinícius? Autografado.
Cileide, e como é que surgiu essa ideia de construir a biografia do Íris? Por que o Íris? Eu fui entrevistar o então prefeito eleito Íris Rezende em 31 de dezembro de 2004, para uma reportagem que eu estava fazendo para o Jornal Popular, e eu encontrei, essa é uma foto antiga da época, e eu encontrei o Íris, assim, muito pronto para contar a história dele, né, para narrar a história dele. Só para relembrar que em 2004 ele estava retornando à política depois de ter perdido 2 eleições, a eleição de 98 e a eleição de 2002, e ficou sem mandato. Então eram 2 derrotas consecutivas e em período de desconstrução da imagem dele pelos adversários políticos dele da época, que eram liderados por Marconi Perillo. Bom, então diante desse cenário ele se elege, né, ele volta para política, enquanto disposto a, eu falo que ele estava querendo retomar de volta a caneta que estavam escrevendo o final da carreira dele, né? E ele queria retomar essa caneta, eu senti isso, para ele escrever o final dessa história, né? E a volta à prefeitura de Goiânia naquele momento foi o primeiro passo nesse sentido. Então, o Íris de hoje era muito diferente do Íris daquela época. Era um Íris que estava derrotado, é um Íris sobre quem pairavam muitas críticas. Em função disso, eu pensei, olha, ele está pronto para contar a história da vida dele. E aí decidi ir para a universidade fazer um mestrado em História para me treinar teoricamente, me fortalecer para eu poder conseguir fazer esse processo de ouvi-lo, né? E assim eu fiz. Em 2008, eu comecei a gravar os depoimentos de Íris. Em 2009, eu defendi meu mestrado e continuei a fazer pesquisa. Eu estava querendo aprofundar, eu tinha as memórias dele, mas eu queria também reconstruir personagens, reconstruir cenários e épocas. E aí eu fui fazer essas pesquisas em jornais, pesquisas na literatura política goiana, ouvi testemunhos, personagens que acompanharam, né, tudo isso. Então foi assim que o livro foi construído. Vinícius? Oi, diga, Lívia. Tem uma pergunta aqui para a Cileide. Estou curiosa para ler o livro, Cileide. Confesso que não conheço tantos detalhes, né, da história política, da história de gestão pública do nosso prefeito Íris, mas a gente conversou no início do programa sobre trocar de lado, né? O Tôndulo brincou com você sobre ele podendo te entrevistar, né? E essa troca de posições. Há algum momento da trajetória do Íris em que há uma troca de posição, em que ele deixa de ocupar o executivo e vai para um órgão de controle ou por um legislativo ou um cargo em comissão que ele ocupa, mas que ele troca de posição? Tem algum momento da carreira dele em que ele vivencia outros lados, outros olhares, digamos assim? Olha, ele ocupou praticamente todos os cargos disponíveis por meio de mandato. O único que ele não ocupou foi o de deputado federal, né? Porque ele começou a carreira dele como vereador, não repetiu o mandato, elegeu-se depois desse primeiro mandato de vereador para deputado estadual. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa em 1964, que é o ano do golpe de 64. Ele participou como presidente da Assembleia das tensas negociações para tentar preservar o mandato de Mauro Borges, que acabou sendo cassado no final de 94. Depois se elegeu prefeito de Goiânia, foi cassado, ficou 10 anos fora da atividade política, e aí talvez seja esse outro lado que você está falando, foi o período que ele ficou fora da política. Porque quando ele chega em Goiânia em 1949, ele entra no 1950 numa escola em Campinas, ele já começa praticamente ali a ser líder estudantil, a participar do Grêmio Estudantil, né? Então, a atividade dele, de alguma forma, ainda que muito inicial, ela começa nesse período. Então, nesses 10 anos
em que ele foi cassado de 1969 até 1979, é o período que ele fica nesse outro lado do balcão, lá acompanhando a política de fora, né? Porque ele era proibido, cassado, estavam os direitos políticos cassados, não podia fazer política. A partir de 79, vence a cassação, em outubro de 79, e ele já entra de cabeça no processo de redemocratização, esperando a primeira eleição direta para governador, que só ocorreria em 1982. Mas esse período aí de 79 a 82, ele ficou fazendo campanha. Naquela época não tinha limitação, não tinha proibição, e aí ele já entrou de cabeça de novo no processo político e está até hoje. De lá para cá, então, ele foi governador num período, antes de concluir o mandato de 82, ele renunciou ao mandato para ser ministro de Agricultura do Zé Sarney, então ele já foi conhecer esse lado aí do poder, do governo, de dentro, como ministro. Depois ele saiu do ministério e se reelegeu governador, se elegeu governador para um novo mandato. Depois elegeu-se senador, foi ministro da Justiça no governo de Fernando Henrique Cardoso, então, novamente, ele está dentro do poder, e exerceu o Senado, o cargo de senador por 8 anos, até essa derrota, primeiro em 98 para governador, que ele pretendia voltar como governador, perdeu, e depois em 2002, que é quando ele fica sem mandato. Então, ele ficou sem mandato em 2002, de 2002 entre 2003, que já foi no final de 2002, que ele entregou o mandato no começo do ano, né? Então, os anos de 2003 e 2004, ele ficou fora de nenhum cargo. No final de 2004, ele se elege prefeito de Goiânia pela segunda vez e, desde então, ele é o principal líder político aí, né, aqui em Goiás, apesar de ter ficado sem mandato entre 2010, quando ele renuncia à prefeitura para ser candidato a governador, até 2016, quando ele se reelege prefeito. Então, a carreira dele é isso, assim, fora da política mesmo, eu considero que foram só esses anos de 1969 a 1979. Como líder político, a gente acompanhando, a gente tem as características do Íris, né? Sempre com uma característica popular, de apoio, de mobilização, né? Tem o mutirão como uma grande marca das suas gestões, principalmente em Goiânia. E no aspecto familiar, a biografia conta da vida particular do Íris? Tem detalhes dessa trajetória, Cileide? Olha, quando eu estava pesquisando para a biografia dele, eu tomei uma decisão, que eu ia contar a história do político Íris Rezende. Não queria entrar no lado pessoal, achava que não era relevante, né, conhecer a vida pessoal dele, até porque ele sempre foi muito discreto, assim, a gente não via, claro, tinha mulher que chegou a ocupar cargos, né, mas assim, eles não eram, não são até hoje, as filhas também não, desses casais que estão sempre em eventos sociais, né, eventos que circulam pelas colunas sociais, quando elas ainda existiam, da forma que existiam. Então, eles sempre foram assim, mais reservados. Mas eu também achei que eu não podia passar em branco, sem dizer nada. E aí eu fiz um capítulo do livro chamado Íris e Íris, : a família. Íris e Íris porque é o nome do casal, né? Coincidentemente, ela se chama Íris também. E aí eu conto a história de como eles se conhecem, quando eles se conheceram, do casamento, do nascimento dos filhos e da relação da família, um pouco sobre isso, como é que ele era como pai, como marido. Mas aí eu fiz só esse capítulo, só para não dizer que não tem o registro até para a posteridade, né? Porque um livro vai ficar. E aí futuros pesquisadores que queiram saber, vai ter o registro. Mas é só essa referência que eu faço, eu me dedico mesmo ao político, ao líder político. Vinícius,
É muito legal a gente ver as fotos, né, Cileide, dele bem novinho, com casamento e assinando documentos, enfim, mas é diferente, a gente está acostumado com a figura de hoje, né, com o nosso prefeito de hoje, já mais velho e tudo, mas muito interessante esse resgate histórico. Cileide, eu queria te perguntar, tem algum fato que você julga marcante em toda essa trajetória, tipo assim, uma guinada que aconteceu, uma grande traição que ele sofreu, algo que se pensava que ia ser de um jeito, na hora H vira o jogo? O que você poderia contar para nós de algum fato dessa ordem que está no livro? Bom, primeiro é explicar o período que o livro trata. A história do Íris, todos sabem, é muito grande, né? E até o Yuri Gondi, da Fé Comércio, nós fizemos uma live e ele falou assim para mim: Cileide, o livro tem 1.500 páginas? Eu falei: olha, teria se eu fosse contar a história toda, mas aí eu resolvi dividir a história no meio para não ficar um livro de 1.500 páginas. Então, e ainda assim, o livro ficou com 456 páginas. O que eu fiz? Eu peguei o início da vida dele, né? Eu começo ainda, vou atrás para descobrir quem é a mãe, quem é o pai, como é que eles se conheceram, quem é essa família, a religião, porque a religião tem um papel muito importante, né? O Íris é da Igreja Cristã Evangélica, fundada por missionários ingleses no início do século XX, no Brasil. Ingleses, inclusive, que vieram aqui para o Brasil, para Goiás, melhor dizendo. Ele foi batizado por um pastor inglês, né, o Arquibaldo Bispo. Então, essa igreja, esses pastores, essa formação religiosa teve muita relevância na vida dele. Então, eu busco essas referências anteriores. E aí falo da vinda, da infância dele em Cristianópolis, da vida que ele levava na fazenda com a família, da mudança para Goiânia, da chegada aqui, da construção da família, de novos caminhos profissionais na cidade. E recupero muito sobre Goiânia, como é que Goiânia era na época, o que estava acontecendo, os personagens políticos, quem estava no comando político do Estado, né? Então eu faço essa recuperação toda. E vou contando e termino quando ele toma posse como governador em março de 1983. Por quê que eu termino em março de 1983? Porque até 1979, o grupo político que era do PSD e depois passou a ser MDB, ele foi comandado em Goiás por Pedro Ludovico Teixeira até a sua morte em 1979. Em agosto de 79, morre Pedro Ludovico Teixeira. Quando o Íris assume, portanto, o governo de Goiás, eu considero que ele toma para si o bastão que tinha sido de Pedro Ludovico. Então, ele passa, a partir desse momento, a liderar esse grupo político. Então, eu termino o livro com o Íris assumindo a liderança desse grupo político. E aí, nesse período, nessa primeira fase da vida dele, Vinícius, você me pergunta o que marca muito, né? Marca a tentativa de Íris, o esforço dele, porque ocorreu, para se tornar um bom político e para se tornar um bom gestor. Então, você já percebe essa busca. E é incrível ver que até hoje o Íris fala, né, eu serei o melhor prefeito da história de Goiânia, eu vou provar que eu sou um bom gestor. Ele deu uma entrevista para a Folha de Goiás em 1959, em dezembro de 1959, quando ele assumiu interinamente a prefeitura no lugar do prefeito Jaime Câmara e do vice, que tiraram licença na época. Ele deu uma entrevista para a Folha de Goiás e a frase dele foi: eu vou provar que eu sou um bom administrador. Né? Então, aí você percebe que esse esforço dele foi contínuo, toda a carreira dele, ele se dedicou muito a isso e se dedicou, inclusive, assim, em tempo mesmo, né, de trabalho, aquela coisa dele dizer: eu levanto cedo todos os dias, eu não tenho férias, eu isso, eu aquilo, né? Então, foi muito desse esforço dele mesmo. Cileide, você sabe, a gente já conversou bastante sobre isso, eu sou fã de história, eu particularmente acho que
a cultura goiana, ela não valoriza a memória, então a gente deixa perder muito símbolos, nomes, marcas, histórias, né? E trabalhos como o da Cileide vêm para amenizar um pouco dessa falta de conhecer, né? De acompanhar, de conviver com essas pessoas que se tornam importantes dentro do nosso Senado, da nossa cultura. E aí você citou a Folha de Goiás. O quanto foi difícil o aspecto da documentação, de levantar os dados e não ficar só na memória, né, na história oral do Iris Rezende? Pois eu me baseei muito em notícias de jornal, né? Eu recuperei todo o processo, porque o jornal eu gosto dele como documento para pesquisa, porque você consegue sentir o percurso da história, a reação, o que se dizia. Então, ali você tem, no dia a dia, cada dia, conta um pedacinho dessa história. Quando você pega para pesquisa, como eu peguei, você vê ali uma história com começo, meio e fim, né? As coisas adquirem contexto. Aí você entende por quê. Nossa, então foi por isso que tal coisa aconteceu. Ah, não sabia, então foi isso, né? Eu gosto por conta disso. No caso da Folha, eu pesquisei muito a Folha de Goiás, o Jornal Popular. A Folha de Goiás, Vinícius, o Instituto Histórico e Geográfico, ele digitalizou o acervo que ele tinha da Folha de Goiás. Então, praticamente todos os exemplares da Folha, desde o início do jornal, você encontra num computador lá do Instituto Histórico e Geográfico. Ainda é um modelo difícil de fazer pesquisa, porque você tem que abrir edição por edição, mas assim, se você sabe o período que você quer, né, como eu tinha um período, é um pouco trabalhoso, mas eu consegui. E também eu tive acesso ao SEDOC do Jornal Popular, que lá também tem muita coisa arquivada, não só o Popular, né, a partir de 1938, tem tudo, como também você encontra alguns recortes de revistas e de outros tipos de jornal. E também achei o Correio da Manhã, né, do Rio de Janeiro. O Correio da Manhã era um jornal que dava muitas notícias de Goiás naquela época. E os jornais, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, que são jornais que estão com o acervo deles online, o que facilita muito para fazer a pesquisa. Porque no futebol é difícil, viu? No futebol a história se perde muito fácil e essa pesquisa se torna quase que um garimpo. A gente às vezes se sente como se fosse um antropólogo, assim, ó, você está com o pincelzinho. Porque ela não está registrada. É uma história pouco registrada. Diferente da política, a Assembleia tem tudo todos nos anais, a Assembleia tem registro dos projetos, a Câmara de Goiânia, idem. Eu achei na Câmara de Goiânia os projetos que foram aprovados quando o Iris foi prefeito pela primeira vez, criando a Pavicap, que foi a empresa que fez a pavimentação asfáltica de Goiânia, a Coab, né, que construiu as casas da Vila Redenção, Vila União, que foram as casas da época que o Iris foi prefeito. Então você encontra essas coisas nesses arquivos também, porque a política, as instituições públicas, elas podem não ter o melhor acervo ainda, acho que agora isso vai melhorar muito, mas ela tem algum acervo, e isso facilita muito o trabalho para a gente. Muito bom. Cileide, parabéns pelo trabalho, a gente se orgulha de ter você junto com a gente e de poder acompanhar uma parte desse trabalho, e com certeza hoje estaremos em peso, sem aglomeração, prestigiando o lançamento do livro. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada, obrigada pelo carinho, pela receptividade e pelo espaço que vocês estão me dando. Eu fico muito feliz, espero que leiam e que tenham alguma opinião. Não preciso pedir para que gostem, porque podem não gostar também, mas eu espero que leiam, já está bom demais.
Com certeza, e fica o nosso convite, né, para os nossos ouvintes, telespectadores, né? Iris Rezende, de líder estudantil a governador, a obra que narra a trajetória do líder político Iris Rezende, de 1958 até 1983, que tem como escritora e produtora, pesquisadora, a jornalista Cileide Alves. Fica o convite para você, quem sabe aí um ótimo presente de final de ano, para que a gente possa conhecer a história, estudar a história de Goiás e entender a trajetória de um importante político da nossa história.